Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre o tema mulher, da violência ao feminicídio. Para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Gabriela Gavioli, que é advogada e vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB aqui de Bauru. Seja muito bem-vinda. Gratidão, César, pelo convite. É uma honra estar aqui podendo debater esse tema com vocês, principalmente com os telespectadores. Nós que agradecemos a sua presença e você, mulher que nos assiste, você, mulher que nos brinda aí com a sua audiência. O programa hoje é praticamente todo feito para você. Não que os homens não possam assistir ou não queiram, também é bom que assistam, para que tomem ciência e consciência dos assuntos que vamos dizer. Porque o tema, como eu disse na abertura do programa, é mulher, da violência ao feminicídio. Hoje a mulher passa por questões de violência que estão aí nos assombrando. Nós vemos essas situações da mulher sofrendo violência no rádio, na televisão, nos jornais, isso diuturnamente. Isso é extremamente preocupante, porque todos nós temos uma mulher na nossa família, temos uma esposa, uma namorada, temos uma mãe, nós temos filhas. Então, a preocupação com a mulher não é só da mulher, a preocupação com a mulher é de todos nós. A preocupação com a mulher é de todas as pessoas de bem. E aqui, para já adentrar no nosso tema, eu te pergunto, doutora Gabriela, muito se fala sobre a questão da Lei Maria da Penha. O que é essa Lei Maria da Penha para que o nosso telespectador, nossa telespectadora possa entender melhor? A Lei Maria da Penha, ela é uma lei que foi criada para dar uma maior proteção para as mulheres vítimas de violência. A criação dela partiu de uma luta incansável da Maria da Penha. Ela ainda é viva, ela sofreu 7 anos de violência doméstica e familiar. O agressor dela era o marido na época, né? E, assim, ela é farmacêutica, tem nível superior. Então, uma coisa que eu gosto de sempre falar é que essa lei, ela não protege apenas mulheres de baixa renda ou um tipo específico de mulher, porque a violência doméstica, infelizmente, está em todo lugar. Inclusive, o marido dela, na época, era professor universitário. Então, essa lei ela foi toda criada como uma forma de proteção realmente para as mulheres em estado de vulnerabilidade, vítimas de violência dentro da sua própria casa. É como toda lei que é criada no Brasil, em qualquer lugar, né, mas especificamente aqui no nosso país, toda lei ela é criada por uma razão de ser, ou seja, um objetivo. Qualquer lei que se crie, seja na esfera civil, penal, tributária, previdenciária, trabalhista, ela existe uma razão de existir. Qual é a razão de existir aí, né? Qual é o objetivo da Lei Maria da Penha? Essa lei, ela tem o objetivo de trazer um equilíbrio entre o coletivo masculino e o coletivo feminino. Por que esse equilíbrio? A mulher, sempre que ela era agredida, né, dentro de casa, o Código Penal não era suficiente para poder protegê-la, porque as penas previstas no Código Penal muitas vezes acabavam ou em prestação de serviço à comunidade ou entrega de cesta básica ou uma pena de multa. E não existia ainda a pena de prisão, que foi criada, foi instituída pela Lei Maria da Penha no caso de violência contra a mulher. Tranquilo, perfeito. Né? Tá aí então o nosso telespectador que te ouve. Nós aprendemos agora qual é o objetivo, né, dessa legislação extremamente importante aí na nossa sociedade. Outra questão, as pessoas sempre têm dificuldade ou dúvidas, a questão da aplicabilidade, né? A gente fala muito de violência de gênero, as pessoas falam, mas é só em relação à mulher, e a pessoa que fez uma operação de mudança de sexo, todas essas situações, né? Como fica a delimitação da aplicação da Lei Maria da Penha? Hoje, a aplicação é apenas para vítimas mulheres, mas já existe uma discussão que está no STF, no Supremo Tribunal Federal, sobre a aplicação para os homens que mudam de gênero, os transexuais.
ainda não está definido. Não é pacífico ainda, mas eu acredito que esse ano ainda pode ter uma decisão já do Supremo Tribunal Federal. Ótimo. E essa legislação, né? A pessoa às vezes também tem dúvida. A mulher, principalmente, que sofre essa agressão, né? Essa covardia, né? A mulher fala, mas eu tenho que sofrer agressão para ser aplicada a Lei Maria da Penha só dentro de casa, agressão doméstica. Tem que ser só no âmbito familiar, é só na relação de afeto com noivo, marido, porque essas questões afligem demais a mulher, a pessoa que é mais simples, né? Nós voltamos esse nosso programa para que as pessoas tirem suas dúvidas, hoje especificamente a mulher, você mulher que não tem essas informações, hoje vai se deliciar aí com essas informações, né, que nós estamos trazendo. Então existem essas dúvidas. Aplica-se no âmbito doméstico, familiar, na relação de afeto, como fica isso? Essa lei ela foi criada para ser aplicada, primeiramente no âmbito familiar, no âmbito doméstico e em relação íntima de afeto. Por que isso? Porque o agressor, nesses casos, pode ser o marido, o namorado, o irmão, o filho. Então, não é uma questão apenas de relacionamento amoroso. Também tem a questão íntima de afeto, a questão do namorado que não mora ali, mas é seu namorado, e ele também entra, né, na Lei Maria da Penha. Tem a questão do ex, que ele já não é mais nada seu, teoricamente, mas você teve uma relação íntima de afeto com ele. Então, ele também vai responder pela Lei Maria da Penha. Uma coisa que sempre me perguntam também é, e a mulher, ela pode responder pela Lei Maria da Penha? A mulher também pode. Se ela agredir outra mulher, se ela bater em outra mulher, fazer pressão psicológica em outra mulher do seu âmbito familiar, da relação doméstica ou íntima de afeto, ela também responde pela Lei Maria da Penha. Eu trago muito o exemplo de casal homossexual, entre uma relação íntima de duas mulheres. Também é aplicada a Maria da Penha para quem agrediu. Ótimo. Outra questão aí, né? Quem é que se beneficia especificamente da Lei Maria da Penha, ou seja, quem são os beneficiários? O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a mulher está dentro de casa com seus filhos e ela sofre um exemplo só, né? Ela sofre uma agressão do marido. E os filhos estão junto ali, às vezes crianças pequenas, de tenra idade, e ficam vendo aquela situação, aquelas crianças, sem dúvida alguma, isso impacta psicologicamente nessas criancinhas pequenas. Então a dúvida é que muitas vezes as mulheres se perguntam, eu fui agredida, mas meu filho está presenciando aquela agressão, aquela violência do meu marido todos os dias ali na nossa casa. Então essa questão dos beneficiários, existe muita dúvida. É só a mulher, nesse meu exemplo, os familiares, os filhos, alguém que testemunhou às vezes uma agressão, você tem um vizinho que ali é muito íntimo e às vezes o vizinho está na casa da mulher, o marido chega boteco bêbado, vamos dar outro exemplo, que isso é uma situação extremamente corriqueira, e ali começa a bater na mulher na frente de quem quer que seja. E essa testemunha às vezes fala, nossa, mas como é que fica? Em síntese, né? Como que fica essa questão dos beneficiários da Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha ela vai beneficiar a mulher, né, vítima de violência, os filhos, os familiares da vítima, a testemunha, porque muitas vezes o agressor ameaça a testemunha. Então, também ajuda. E muitas vezes a própria testemunha é um filho ou é a mãe da vítima. E ali naquela relação íntima é muito fácil de fazer uma pressão psicológica, ameaças, para que a mulher não denuncie, para que a testemunha não testemunhe. Muitas vezes o agressor pode falar para o filho que presenciou tudo, olha, se você for testemunha da sua mãe, eu posso te matar, eu vou te agredir, eu vou te bater. Então, ele usa de artifícios. Ou então, eu não vou pagar pensão para você. Ele usa de artifícios para poder manipular. Agora, uma coisa que eu acho bem interessante na Lei Maria da Penha também é que o agressor também é beneficiário dessa lei. E como que ele se beneficia com isso?
Ele se beneficia porque a Lei Maria da Penha, em um dos seus artigos, prevê que o agressor ele tem que passar por acompanhamento psicológico, grupos de autoajuda, para que ele não volte a reincidir, para que ele não volte a agredir, para ele ver que o que ele fez foi errado. Porque o agressor ele tem na mente dele que a mulher fez com que ele tivesse um motivo para agredir. Eu brinco, né, que é um exemplo assim muito bobo, mas eu escutava na aula de direito penal. Queimou o arroz, foi lá e bateu na esposa. E isso ele acha que ele teve razão, ou porque ele ficou enciumado e achou que a mulher estava dando mole para um outro homem, sendo que aquilo não aconteceu. Então ele acha que ele teve razão na agressão, mas eu sempre falo isso nas palestras que eu dou da OAB Vai à Escola, que eu dou palestra sobre esse tema. E eu falo que não existe razão nenhuma para ninguém bater em outra pessoa, para ninguém tentar tirar a vida de outra pessoa, porque a violência ela não é boa. A violência não é justificável em nenhum momento. Em qualquer circunstância da nossa vida, não tem justificativa para isso. Sem dúvida. E essa palavra que você disse, que é o tema da nossa discussão, mulher da violência ao feminicídio, muitas mulheres que nos ouvem, que nos veem agora, e muita gente mesmo acha que essa questão da violência contra a mulher é quando a mulher leva porrada. Quando ela apanha fisicamente, ela leva um murro, leva um chute, leva uma agressão física. Na realidade, isso as previsões aí que nós temos na Maria da Penha, não é só isso, uma questão de a mulher apanhar fisicamente, levar um murro, vamos imaginar. Existem agressões que se perpetuam no tempo e às vezes a mulher não leva sequer um tapa. Podemos falar, por exemplo, de agressões morais, de ordem psicológica, onde a pessoa, às vezes a mulher está ali numa depressão profunda, não percebe, acha que só está triste pela forma como o companheiro, o marido, seja lá quem for, a trata, e quando na realidade ela está ali sofrendo uma agressão violentíssima, sem levar nenhuma pancada, vamos assim dizer. Eu queria que você falasse essa questão desses tipos de violência que estão na Lei Maria da Penha e que eu acabei falando aqui por cima. Sim, a Lei Maria da Penha ela prevê 5 tipos de violência. A primeira, que eu sempre falo, é a psicológica, que essa realmente é mais difícil de perceber, tanto que para uma mulher sair de um ciclo de violência, tem estudos, pesquisas, demora de 9 a 10 anos. Então ela acaba suportando essa violência psicológica, que acaba com a autoestima, né, da mulher, ela se acha incapaz para tudo, ela acaba se isolando das pessoas, não tem mais amigo, não tem visita da família, não tem mais contato com a família, com a mãe, com a irmã. Tudo isso em razão do quê? De uma violência psicológica, porque a violência psicológica, eu brinco, que é aquele famoso comer pelas beiradas. A gente nunca percebe. Quando se dá conta que realmente estamos sendo violentadas dessa forma, né, psicologicamente, você já está depressiva, você já não tem mais vontade de trabalhar, o seu rendimento no trabalho cai. São tantas humilhações suportadas dentro de casa, como, por exemplo, você está mal vestida, você não sabe cozinhar bem, você está gorda. E isso vai acabando com a autoestima, vai acabando com a vontade da mulher de viver. E às vezes as pessoas acham que esse tratamento é normal, mas não é. Tanto que uma das coisas que a gente sempre orienta, né, que a gente tem um programa da OAB que chama Programa OAB por Elas, que nós fazemos os plantões de orientação jurídica na Delegacia de Defesa da Mulher de segunda-feira, das 9 às 12, e às quinta-feiras, das 14 às 17, para dar orientação jurídica, e na Casa da Mulher, de terça-feira, das 13 às 16. Então, a gente sempre orienta a mulher vítima de violência a procurar ajuda psicológica, procura o CRAS, procura a Casa da Mulher,
para que essa mulher, diante de uma psicóloga, consiga ter forças para poder sair desse ciclo de violência. Porque ela cria uma dependência psicológica, uma dependência amorosa. Ela acha que aquilo é amor, mas é uma dependência que foi criada ao longo dos anos durante a convivência com aquele agressor. E demora para ela acabar se dando conta de que realmente é uma violência. Sem dúvida. E isso é só a primeira violência, né? Eu falei que são 5. Aí temos a violência patrimonial. A violência patrimonial, ela é pouco conhecida pelas mulheres. Teve um caso que nós atendemos, eu e a doutora Silvia, presidente da Comissão da Mulher Advogada, lá na OAB. E essa moça, uns 22 anos, mais ou menos, ela tinha na época, e ela falou, eu estou sofrendo violência, mas ela não sabia dizer que era uma patrimonial. Eu trabalho, o meu marido fica com o meu cartão de débito, porque ele falou para mim que como eu fico o dia inteiro trabalhando, seria melhor ele me ajudar com o pagamento das contas. Então, nisso, ele ficou com o meu cartão de débito da conta, pediu para eu fazer mais 5 cartões de crédito para ele, todos na época estavam sem pagar, e ele não estava pagando a conta de água, não estava pagando a conta de luz, nem o aluguel. Então ela falou, eu não tenho dinheiro, eu tive que vir aqui na OAB a pé, sendo que eu trabalho. Então isso é uma forma de violência patrimonial. Ele se apropria, o agressor se apropria do dinheiro da vítima. E ele, claro, né, trabalhava? Não, não trabalhava. Uma outra forma de violência patrimonial é a retenção de documentos. Por exemplo, retém o seu RG, CPF, carteira de trabalho, carteira de motorista. Porque às vezes eles vêm assim, poderiam falar para mim, né? O meu marido, por exemplo, fala, olha, você é muito esquecido, então eu vou guardar esses documentos para você. Mas só que ele coloca num cofre e que não tem, eu não tenho a senha. Eu não vou mais poder sair tranquila pela rua, pegar um ônibus, porque se eu for atropelada, vou ser enterrada como indigente ou chegar no hospital sem ter identificação nenhuma. Eu não vou conseguir um trabalho, porque a minha carteira de trabalho é dada. Quem vai me contratar sem carteira de trabalho? Sem eu ter o meu documento pessoal para provar que eu sou eu. Então, são formas de manipular que acabam sendo exageradas, né? E acaba trazendo prejuízo para a mulher. Fora quebrar objetos pessoais, instrumentos de trabalho. Então, tem vários tipos de violência patrimonial. Aí nós temos a violência moral, que é a calúnia, a difamação e a injúria. Essas violências, né, a calúnia é falar que a mulher cometeu um crime que ela não cometeu. A injúria é ofendê-la, né, diretamente a ela, ofender a sua reputação com xingamentos, palavras de baixo calão. E a difamação, que aí é fazer isso de uma forma pública, né? Ofender a reputação da mulher, imputar palavras ofensivas à dignidade dela, de uma forma mais pública. E isso, por exemplo, utilizar de redes sociais, a gente pode ver essas fotos nudes, né, que existem espalhadas por aí. Eu sempre falo, não tirem esse tipo de fotos, pelo amor de Deus, porque não deixem filmar, porque vai ser um dia usado contra você, ainda que seja proibido. Mas os agressores, eles não pensam no que é proibido ou não. Eles simplesmente fazem, e quando a gente vê, o ato já aconteceu. Então é bem complicado. Aí temos a violência física, que é o que todo mundo mais conhece, né? Bater, cortar, eletrocutar, mutilar, enfim, tudo que ofende a nossa integridade física. E a violência sexual. A violência sexual eu também acho importante falar, porque todo mundo se atém na questão do estupro. O estupro é uma violência sexual, sim. E sempre que a gente fala não, a partir do momento que nós mulheres falamos não, não é não.
não importa se é o marido querendo, se é o namorado, a gente tem o direito de escolher. Às vezes naquele dia nós não estamos bem e não queremos. Então a gente tem que levar muito isso em consideração. Mas também tem outros tipos de forma de violência sexual, como por exemplo, o nosso marido, namorado, não pode impedir que a gente tome anticoncepcional, que a gente não utilize de métodos contraceptivos. Porque a mulher, ela tem o direito de querer utilizar ou não. Uma outra forma também é querer que a gente presencie outras pessoas tendo relações sexuais. Parece assim, nossa, mas será que isso acontece? Infelizmente acontece. Por mais distante que pareça estar, não está tão distante. A questão do aborto, tem namorados, maridos, ficantes, né, que querem que a mulher aborte, mas isso daí é uma opção dela. Ninguém pode obrigar, primeiro porque é crime o aborto, né? Mas ninguém pode obrigar uma mulher a abortar, levar em clínicas clandestinas. E quando eu falo também do crime da violência sexual, eu gosto de fazer um parênteses para trazer a informação sobre a Lei Joana Maranhão, que é uma nadadora, né, que foi campeã olímpica, e quando ela era menor ainda de idade, durante os treinamentos, ela foi abusada sexualmente pelo treinador. Então, quando ela fez 18 anos, ela batalhou junto ao Congresso para conseguir que fosse aprovada a lei, que hoje ela chamada de Joana Maranhão. E o que trouxe de benefício? Crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, quando completam 18 anos, se não foi feita ainda nenhuma denúncia, os pais não souberam que isso aconteceu, ela tem, a partir do dia que completa 18 anos, 6 meses para poder fazer a denúncia da violência sexual sofrida. Isso aí, tá aí uma gama de questões, né, de tipos de violência, os 5 tipos. Sem dúvida alguma, você que está aí passando por alguma situação dessa, discriminada agora, né, descrita, falada, explicada, você já entendeu que você tem que correr, você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar aí parada. E falando nisso, eu te pergunto, a mulher, imaginemos que está aqui nos ouvindo, que está nos vendo, está passando por alguma dessas situações que foram faladas. Ela deve estar se perguntando ali, sentada no sofá, tá, eu estou passando por uma violência física, moral, psíquica, o que eu faço? Aonde eu vou? O que falar para essa mulher? Sim, as mulheres que estão passando por qualquer um desses tipos de violência, realmente tem que procurar ajuda. Nós temos aqui em Bauru uma rede de atendimento à mulher. Nós temos a Delegacia de Defesa da Mulher, onde ela na CPJ, na Rodrigues Alves, né? Lá você consegue fazer o boletim de ocorrência, consegue fazer um pedido de medida protetiva de urgência. Você pode procurar a Casa da Mulher. A Casa da Mulher, ela fica na Avenida Nações Unidas, quadra 27 e 28 o endereço. E lá tem todo um atendimento de assistente social, psicóloga, tem todo um aparato acolhedor para a mulher. E, por exemplo, você foi na DDM e fez o boletim de ocorrência. Se você voltar para sua casa, se você souber que voltando para casa você ainda vai ser agredida, que você pode morrer, sofrer violências mais graves, fala isso para a delegada, porque nós temos a Casa Abrigo. O que é a Casa Abrigo? É uma casa que acolhe as vítimas de violência. Mas, eu vou ter que ir para lá sozinha e meu filho? Não, você pode levar o seu filho junto com você. Essa Casa Abrigo, ela não tem o endereço divulgado, justamente para que os agressores não cheguem, né, até a Casa Abrigo. E lá vocês vão poder ficar acolhidas, tranquilas, até ter uma solução de uma medida protetiva de urgência, por exemplo. Nós temos o Conselho de Políticas Públicas para as Mulheres,
que é um conselho da prefeitura, que também faz um trabalho muito bom em relação à proteção das vítimas de violência. Temos a Defensoria Pública, tem o Ministério Público Estadual e temos a OAB também, como uma forma de poder ajudar, colaborar, para poder orientar essas mulheres em busca dos seus direitos e da sua proteção. Que ótimo, né? E agora vamos falar que é o nosso tema também, uma palavrinha que está na moda, vamos assim dizer, e muita gente não sabe. Feminicídio, a gente está chegando no fim, mas dá tempo de falar um pouquinho de feminicídio. O feminicídio também é um outro crime que está aumentando cada vez mais, né? O feminicídio, ele pode ser caracterizado de duas formas. Uma, que é um crime discriminatório, um crime de ódio. Por exemplo, o homem odeia a mulher, não pode ver mulher na frente. E ele mata uma mulher por ela ser mulher. Não é por questões familiares nesse caso, é porque ela é mulher. Independente de ter qualquer tipo de relação com ela, ele vai matar porque é mulher. E também temos a questão do âmbito familiar, a violência doméstica, familiar e relação íntima de afeto, que aí também entra no feminicídio. A pena é mais severa do que aquela prevista na Lei Maria da Penha das agressões. Ela pode variar de 12 a 30 anos de prisão. É um crime que está no rol do crimes hediondos, então o agressor vai cumprir a pena preso, né, nos casos de feminicídio. E também tem a agravante, caso o crime seja cometido na frente dos pais da vítima, na frente dos filhos da vítima, se a vítima for mulher com deficiência, se for uma mulher maior de 60 anos ou menor de 14 anos, tudo isso ainda agrava a pena. Ótimo, maravilha. Infelizmente chegamos ao final do programa. Agradeço mais uma vez a doutora Gabriela pelos esclarecimentos, especialmente você, nosso telespectador, e hoje você, mulher. Espero do fundo do coração que você tenha aí obtido várias informações com o programa de hoje, que você possa ter esclarecido um monte de coisa e se você se enquadra em alguma das situações ditas aqui, realmente vá em busca de um socorro, né? Não deixe essa situação perdurar. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo.